LigaCast. É o podcast da Liga Acadêmica Multiprofissional de Saúde, baseada em evidências da UNOeste, uma iniciativa de alunos e docentes para fortalecer a formação em saúde. LigaCast. Bem-vindos! É com grande satisfação que apresentamos o primeiro podcast da Liga de Saúde baseada em evidências. Meu nome é Francis Pacanhelli, sou docente do curso de fisioterapia, orientadora da medicina e também orientadora dos programas de pós-graduação Ciência Animal e Ciências da Saúde aqui da UNOeste. Meu nome é Ana Carolina, sou aluna de fisioterapia da UNOeste, estou no último ano e estou junto com a professora Francis para poder dar continuidade para o nosso podcast. Então, o nosso podcast hoje vai entrevistar a professora Ana Paula Coelho Figueira Freire. E a abordagem desse podcast é falar um pouco sobre internacionalização. Então, os alunos desenvolveram aqui algumas questões. E, primeiramente, vou pedir para a professora Ana Paula se apresentar para a gente dar continuidade. Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite por estar aqui no podcast da Liga. É um carinho muito especial que eu estou aqui participando da Liga de Saúde Baseada em Evidências, que também tem uma participação como preceptor. Então, obrigada pelo convite. Como mencionado, meu nome é Ana Paula Freire, eu sou docente aqui da UNOeste e atualmente também sou professora associada da Central Washington University, nos Estados Unidos, estado de Washington, no Departamento de Ciências da Saúde. Então, vamos começar as nossas perguntas feitas pelos alunos. Professora Ana Paula, o que te despertou a vontade de sair do Brasil? Eu sempre gostei muito de viajar. Então, desde sempre. E aí, eu também arranjei um marido que gosta de viajar mais do que eu. Isso potencializou ainda mais meu gosto, a minha paixão por viajar, conhecer novos lugares, conhecer novas culturas, novas comidas, novas pessoas. Eu sempre gostei desse lado. Mas eu acho que o que realmente despertou, assim, a minha vontade de ter uma experiência mais intensiva, não só turismo, né, para fora, foi em 2017, quando eu recebi uma oportunidade, quando eu ainda estava fazendo doutorado, de ir para a Austrália, de ir para a Universidade de Sydney. Eu recebi uma bolsa do governo australiano para ficar 3 meses na Universidade de Sydney, fazer uma parte, né, do meu doutorado lá com o professor Mark Elkins. E aí, isso meio que ligou uma chave. Depois que eu fui para lá, foram apenas 3 meses, né, que para mim, eu queria que tivesse sido mais, porque a experiência foi extremamente positiva para mim. Eu estava trabalhando com é um sonho você poder trabalhar com uma referência na sua área, né? E o professor Mark Elkins, ele é o maior pesquisador de fisioterapia do planeta. Então, quando você tem esse tipo de experiência, isso meio que mudou uma chave. Eu queria mais disso. Eu fiquei com um desejo a mais de continuar e ter uma imersão um pouco maior e com um tempo maior, né? Porque 3 meses parece muito, mas não é. Passou muito rápido e teve muita coisa ainda que eu queria fazer. E aí eu acho que isso que despertou mais esse meu interesse em estar perseguindo outras oportunidades também fora. E como é que você descobriu esse processo seletivo para ingressar nos Estados Unidos? Dessa dos Estados Unidos, na verdade, foi bem aleatório. Eu devo isso a um colega nosso, o professor Ítalo, também é professor hoje. Por acaso, ele viu uma vaga no antigo Twitter, que hoje é X, né? Mas ele viu uma vaga de um professor anunciando uma vaga para Researcher Assistant, que eles chamam, né? Que seria um assistente em pesquisa, numa linha de pesquisa que era muito próxima da minha. E esse meu colega falou, nossa, olha aqui, essa vaga parece que foi desenhada para você. E aí, eu li os quesitos da vaga e tal, e era uma vaga para ficar 1 ano na Universidade de Oklahoma, na época. E eu apliquei para essa vaga e recebi um não muito rápido. Menos de 3, 4 dias já veio um não bem bonito lá no e-mail, bem curto e grosso, não. Só que aí parece que quando falam não, assim, aí parece que é aí que desperta a vontade de você querer ir, né? Então, em vez de desmotivar, eu falei, não, tudo bem, essa não deu, vamos tentar ver outras, né? E aí eu comecei a ver que tinha muita abertura. Eu nunca tinha parado para ficar olhando, assim, extensivamente quais eram os requisitos.
E aí eu comecei a reparar que muitos dos requisitos eu já tinha. Eu falei, então não preciso ser necessariamente essa vaga, né? Vou começar a aplicar para essas outras. E aí eu tirei uma fotinho até, eu e meu marido, a gente compartilha essa foto, que eu fiz 52 aplicações, né? Então, foram, na verdade, 51 nãos. Então, teve muito mais não do que sim, né? Mas tudo começou assim, olhando o perfil das vagas, olhando os requisitos. Muitos, obviamente, não estavam perfeitamente alinhados com o que eu queria no meu mundo perfeito de pesquisa, mas eu fui aplicando. Fui aplicando, acho que dentro desses 52 aplicações, em 3 delas avançou, né, o processo para entrevista. São várias etapas nesses processos seletivos, mas foi basicamente isso como tudo começou. E como é que quais os pré-requisitos para você ingressar em uma universidade americana, no caso, né, dessa sua experiência? O que eles exigiam? Então, isso vai depender muito do tipo de vaga que você está buscando fora, né? Então, eu estava buscando uma vaga ou de pós-doutorado, né? De um programa de que você fica só trabalhando com pesquisa. Então, no caso, eu já tinha doutorado. Então, obviamente, se você está procurando uma vaga de pós-doutorado, o requisito é que você tenha completado já o nível doutorado, né? Que você já tenha o título de doutor. Eu estava procurando vagas nesse sentido e também vagas de professor, né? De docente também. Como eu já tinha experiência docente, também isso era muitos dos requisitos das vagas já pediam uma experiência docente prévia, né? Alguns pediam participações prévias em internacionalização. Então, se você já tinha feito algum tipo de experiência fora, né? Se você já tinha tido participação em outras universidades, eles gostam de ver que você teve atuação em mais de uma universidade, né? Mas, obviamente, essas vagas que eu estava procurando já era para um nível mais à frente, né? Então, vai depender muito do que você está procurando. Para vagas de mestrado, obviamente que não vão ser esses requisitos, né? Para vagas de graduação, também não vão ser esses requisitos. Se você está procurando uma vaga mais clínica, também os requisitos vão ser um pouquinho diferentes, né? Então, depende um pouco do que você quer fazer, né? Mas, minimamente, obviamente, o que vão pedir é o inglês. Nem todos vão pedir proficiência, nem todas as vagas vão pedir comprovação. Mas você vai ter que mostrar que você sabe falar inglês, porque todos esses processos, independente do que for, vai ter algum processo de entrevista. Então, assim, você tem que saber manter uma conversação mínima em inglês, né? Isso com certeza vai pedir. E aí, de titulação, vai depender de que nível que você está procurando, né? Se você está procurando alguma coisa de graduação, ou se já seria pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, ou até parte clínica, né? Se você quer uma vaga de fisioterapeuta, médico, enfim, aí já é um processo um pouquinho mais complicado também. E quais foram os principais ajustes que você precisou fazer no seu currículo para atender às exigências do mercado de trabalho para os Estados Unidos? Eu acho que isso é uma lição muito importante. Primeira coisa, não existe currículo Lattes nos Estados Unidos. Então, isso é um dos principais erros que brasileiros cometem quando estão aplicando para vaga no exterior, né? Manda currículo Lattes. Americanos, na verdade, Lattes é uma coisa só no Brasil. Então, não envie o seu currículo Lattes. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para qualquer vaga para fora, o que eles vão pedir é o currículo vitae, que você pode até exportar. Tem uma ferramenta no Lattes que ele exporta o currículo vitae para você, mas você vai ter que dar uma mexidinha. Mas o modelo que eles procuram é um currículo vitae, que ele é mais resumido, geralmente 2, 3 páginas. Tem algumas vagas que eles permitem 4 a 5 páginas de currículo, mas que vai ser um modelinho um pouco diferente do que a gente está acostumado no Lattes, né? E acho que outra coisa importante que eles valorizam muito lá é que você ajuste o currículo para a vaga que você está aplicando. Então, por exemplo, eu não mandei o mesmo currículo para todas as 50 vagas que eu apliquei. Você tem que ajustar, você tem que destacar no seu currículo o que a vaga está pedindo. Então, tem vaga que ele vai dar exatamente qual é a linha de pesquisa, ou qual é a disciplina, ou qual que é o foco daquele laboratório, daquele instituto. E você tem que ajustar o seu currículo como se fosse você se moldar, mostrando o que eles querem, né? Então, hoje em dia, e agora como eu participo de processos seletivos lá, eu entendo um pouquinho melhor. Hoje, os programas, a gente recebe vários currículos, né? De mestrandos, para mestrado, doutorado, e até para professor ou profissionais. E a primeira coisa que se passa é num programa de inteligência artificial para ver se aquele currículo tem palavras-chave
do edital, da vaga. Então, se aquele currículo não tem as palavras-chave que apareceram na vaga, então na vaga tá lá, eu quero profissional X, Y, Z. Eu quero que tenha, por exemplo, experiência em Excel, eu quero que tenha inglês, eu quero que tenha, não sei, conhecimento em análise estatística. Se essas palavras-chave não aparecerem no currículo, nenhum humano tá nem olhando aquele currículo, nem passa na primeira peneira, né? Então, acho que essa é uma dica importante, você ajustar e você colocar essas palavras-chave no seu currículo, ajustando, moldando para a vaga que você está aplicando. Então, primeiro erro, usar o Lattes. Segundo erro, mandar o mesmo currículo para todas as vagas. Também não vai dar bom. E você precisou fazer algum curso complementar ou alguma certificação para poder lecionar nos Estados Unidos? Para lecionar, não. Para lecionar, eu não precisei fazer nenhuma certificação extra, porque o título de doutor aqui do Brasil, ele é válido em todo o mundo, né? Você é doutor aqui, você é doutor em qualquer lugar, desde que seja uma universidade reconhecida, né? Então, eles fazem uma checagem disso, quando você tem que submeter seus certificados, eles vão pedir algumas... eles fazem uma investigação, né, do seu... Eles chamam um background de tudo que você falou que você é, né? Eles vão confirmar isso com as instituições, mas para lecionar, não precisa de nenhuma certificação extra. E em relação à graduação, é possível o aluno fazer uma parte da graduação aqui no Brasil, uma parte nos Estados Unidos, na universidade que você leciona? Tem estrangeiros, eles têm que pagar para estudar? Como é que é esse trâmite? Então, isso vai ser muito individual de cada instituição, né? Então, existem instituições brasileiras que já possuem parcerias formalizadas, né, com instituições no exterior, em que você, por exemplo, pode cursar a disciplina e essa disciplina realmente contar para a sua formação no país de origem, né? Então, vai depender um pouco da instituição que você está e das parcerias que já estão estabelecidas, né? Agora, vai depender muito do que você quer também dessa ida para fora, né? Você quer só observar? Se você não quiser que a disciplina, por exemplo, conte para o seu currículo, você pode ir como, por exemplo, um visitante, né? Um aluno visitante, sentar lá, às vezes eles permitem que você observe, mas você não vai ter aquilo no seu... histórico, né? Você só observou, você não cursou a disciplina como um aluno regular. Isso pode ser feito. Tem alunos que vão só, por exemplo, para fazer pesquisa, né? Ou só observar, participar de alguma pesquisa, participar de coleta de dados, né? Que não está necessariamente vinculado aos critérios ou requisitos para se graduar, né? Então, depende também um pouquinho... Isso é muito comum, de você ir, passar um tempo, né? Principalmente quando está vinculado com pesquisa, isso acontece sim bastante, né? A gente tem sim bastante aluno internacional na instituição, porque eles já têm com outros países bastante parcerias. A gente recebe muito aluno do Japão, então tem acho que 3 universidades do Japão que tem uma formalização já dessa coisa de você cursar as disciplinas e contar no seu país de origem. Então, a gente recebe bastante aluno da Ásia, a gente tem alunos da África. Então, a gente tem, sim, bastante aluno internacional. Geralmente, eles vão para fazer a graduação inteira lá. Geralmente, o mais comum não é fazer um pedacinho, né? É realmente fazer a graduação completa lá na universidade, né? E mesma coisa da pós-graduação. O mais comum, nós recebemos alguns alunos visitantes por períodos de tempo menor, mas o mais comum é eles fazerem o completo lá mesmo. E o valor? Isso também vai depender do programa que você quer, vai depender do seu país de origem e das formalizações de contrato que já existentes com universidades, né? Mas o que a maioria faz, no mais comum, geralmente para alunos internacionais, existe uma facilitação da moradia. Então, nos Estados Unidos é muito comum que já exista moradia no campus, né? Então, geralmente, para alunos internacionais, a instituição já vai fornecer a moradia, então você tem onde morar, isso já é bem importante, né? Assim, financeiramente já é uma vantagem bacana. E você pode trabalhar para a universidade. Então, assim, na universidade lá, é muito comum que os alunos sejam os funcionários da universidade, né? Então, o pessoal da limpeza, pessoal de recepção, o pessoal que trabalha... A gente tem praça de alimentação na universidade. Todas essas vagas são tudo alunos. São todas formalizadas com os alunos. Então, o aluno trabalha, ganha, né? Recebe salário e isso acaba pagando a mensalidade dele, né?
Na pós-graduação, se você tiver no mestrado, por exemplo, a gente tem algumas linhas, algumas bolsas que elas chamam Graduate Assistant. Então, o que é isso? Isso, o aluno, ele vai trabalhar de assistente de professor por 20 horas na semana, e aí ele tem isento as matrículas, né? Então, ele não paga nada, ele recebe uma bolsa, né? Ele não paga mensalidade, então ele vai fazer de forma gratuita, né? Mas ele tem que trabalhar 20 horas na semana, auxiliando os professores nas disciplinas, né? Então, às vezes, vai ajudar o professor a corrigir prova, vai ajudar o professor numa aula prática, vai dar aula de estudo para os alunos, e aí ele, então, tem essa troca, né? Ele trabalha como Graduate Assistant, e aí não paga o mestrado, por exemplo. Então, tem essa possibilidade também. E em relação às diferenças entre a graduação no Brasil e fora, como é que isso ocorre? Para a área da saúde, é bem diferente do Brasil, porque para a maioria dos cursos da saúde, para todas as profissões de saúde, os níveis necessários para você ser um profissional licenciado de saúde não é bacharel, que é o caso no Brasil, né? Então, no Brasil, você sai do colegial, você vai, por exemplo, para o curso de fisioterapia, que é um nível bacharel, você vai fazer 4 ou 5 anos de fisioterapia, e é um nível bacharelado, né? E isso já é suficiente para você atuar como fisioterapeuta. Mesma coisa para o dentista, mesma coisa para o enfermeiro, né? São todos níveis bacharéis. Nos Estados Unidos, nenhuma das profissões da área da saúde é nível bacharel. Então, o que acontece? O aluno que ele quer ser fisioterapeuta, por exemplo, ele tem que fazer um bacharel numa área mais geral. Então, geralmente, o bacharelado lá vai ser em biologia, em fisiologia. Vai ser numa área, assim, mais básica, né? E aí, fisioterapia, especificamente, ele tem que ir para um programa de doutorado. Então, para ser fisioterapeuta lá, nada a ver com pesquisa. Para você ser um fisioterapeuta clínico, você tem que fazer um bacharel de 4 a 5 anos. E depois você tem que cursar um programa de doutorado em fisioterapia de mais 3 ou 4 anos. Então, todo o fisioterapeuta lá é nível doutor, porque ele fez o doutorado mesmo, que não tem nada a ver com a pesquisa. É realmente o nível doutor. Para nutrição, por exemplo, a mínima titulação lá é mestre. Então, o nutricionista lá, ele tem que fazer... A gente tem lá o bacharelado em nutrição, mas só com um bacharelado, ele não é apto para ser nutricionista que tenha licença, né? Ele tem que fazer pelo menos nível mestrado. Então, tem essas diferenças. Mesma coisa para medicina, né? Medicina não é nível bacharel. Ele vai fazer um bacharel primeiro geral, biologia, fisiologia. E depois ele vai cursar, vai para a faculdade de medicina, que aí vai ficar mais uns 4, 5 anos. E depois residência, enfim, todo esse processo. Então, isso é bem diferente do Brasil, né? São são mais anos de estudo, geralmente, né? Para você fazer o mínimo. Só para você começar a trabalhar, né? Só para você ser o generalista... já é um pouco diferente o processo. E em relação ao piso salarial, é diferente do Brasil e dos Estados Unidos para um fisioterapeuta, para um profissional da saúde? É diferente, porque como as titulações também são diferentes, né? Acaba refletindo no seu salário lá na frente, né? Como são mais anos de estudo, com certeza isso acaba refletindo, né? Então, lá nos Estados Unidos, o que é muito diferente é que cada estado tem a sua particularidade, né? Então, nos Estados Unidos é como se você tivesse 50 mini países que se governam, porque nós temos 50 estados que têm leis completamente diferentes. Então, as leis de licença, as leis que regulamentam as profissões são bem diferentes de estado para estado. Por exemplo, se eu for uma fisioterapeuta licenciada no estado de Washington, que é o estado que eu estou, eu não posso atuar como fisioterapeuta em outro estado. Se você for mudar, você tem que fazer a sua licença no estado que você está mudando. Então, lá é por estado, né? E aí, claro, cada estado vai ter a sua realidade salarial também, né? Mas no estado que eu estou, por exemplo, a média salarial de entrada de um fisioterapeuta, né? Que é a área que eu conheço mais, é pelo menos de 90 a 100 mil dólares anuais, né? É óbvio que não dá pra gente só converter real em dólar, né? Geralmente a gente faz uma conversão de salários mínimos, né? Por exemplo, quantos salários mínimos isso representa. Então, se a gente for fazer a conta, né? Quem sabe a realidade aqui no Brasil sabe que, com certeza, a remuneração é superior para a área da saúde, né? E é uma área que, de mercado de trabalho... precisa muito. Todo estado, a gente tem vários índices, né? Porque a gente tem muitos alunos que estão no bacharel que querem ir para fisioterapia, enfermagem, medicina. A gente olha as percentagens de empregabilidade, né? E sempre gira em torno de 95% a 98%. Então, assim, empregabilidade na área da saúde lá é muito alta. Muito, muito alta. Então, tem essa vantagem. Para quem tá pensando.
E como que é o ambiente de trabalho de lá comparado com o daqui do Brasil? O ambiente de trabalho lá, eu tô numa universidade também, né? Tem as diferenças, acho que, culturais, né? Tem bastante diferença cultural e como o sistema educacional é um pouco diferente, porque o aluno lá, ele meio que escolhe, ele faz meio que o horário dele, né? Então, assim, não existe Aqui, né, por exemplo, um aluno de fisioterapia. Ele vai para o primeiro semestre de fisioterapia, ele já sabe todas as disciplinas que ele vai cursar, ele não escolhe as disciplinas que ele vai cursar, né? Já tá lá a grade dele, você vai fazer isso no primeiro semestre, isso no segundo semestre, pronto, acabou, né? Lá nos Estados Unidos, não. O aluno, ele tem uma liberdade. Primeiro, ele não precisa escolher o bacharel dele, né? A gente chama de major. Ele não precisa escolher o major logo quando ele entra. Ele pode entrar sem declarar nada. Não sei o que eu vou fazer ainda. E ele vai cursar algumas disciplinas lá. E lógico que tem as grandes áreas, né? Tem a área da saúde, economia, business, ciências sociais, artes, né? A gente tem 5 faculdades, né? Lá de diferentes áreas do conhecimento. E aí, o aluno, ele meio que escolhe, ele faz o horário dele. Então, mas o aluno sempre vai ter, além das disciplinas que ele está cursando, que podem ser mais específicas para o bacharel, caso ele já tenha decidido, ele sempre vai ter disciplinas obrigatórias que eles chamam de educação geral. Então, todo aluno, além de fazer as disciplinas, não importa se é negócios, business, administração, saúde, não importa. Ele tem que fazer um bolo de disciplinas, pelo menos algumas disciplinas de educação geral, que pode ser inglês, artes, ciências sociais, música, diferentes áreas do conhecimento. Então, ele tem que cumprir disciplinas obrigatórias que são de educação geral, algumas de aspectos ambientais, algumas de diversidade e equidade. Então, tem alguns requisitos algumas opções que ele meio que escolhe. Então, por exemplo, se eu e a professora Francis estivermos fazendo o mesmo bacharelado, não necessariamente a gente tem o mesmo horário. A gente pode estar cursando disciplinas diferentes, dependendo dos nossos interesses, né? Então, eu acho isso muito legal lá, né? E essa é uma diferença legal. Eu tenho uma disciplina que é mais de primeiro ano, assim, primeiro e segundo ano. E eu tenho alunos da escola de business, né? De administração, de línguas, Então, assim, isso é muito diferente, né? Então, às vezes, a minha aula não é só para alunos da área da saúde. Às vezes, são alunos mais diversos. Alunos de matemática, aeronáutica. A gente tem escola de piloto de avião lá também. Então, às vezes, são os alunos da aviação. Então, assim, isso eu acho muito interessante. Foi uma das principais diferenças, eu acho. E eu acho legal essa flexibilização que eles têm no currículo, né? Essa liberdade meio que ele tem. E aí, óbvio, conforme vão passando os anos e ele determina o bacharel que ele quer fazer, ele vai ter as disciplinas obrigatórias, né? Então, por exemplo, o bacharel que eu mais atuo é o de fisiologia clínica, que a maioria é quem quer ir para a área da saúde, né? Quer ser físico, quer ser médico, enfermeiro. Então, ele vai ter as disciplinas obrigatórias, né? E a anatomia, fisiologia, e ele vai cursando isso. Geralmente, segundo, terceiro ano, ele vai começar a cursar isso. Mas também tem uma certa flexibilidade em quando ele pode cursar isso, né? Então, acho que das diferenças, assim, eu acho que isso que é a maior diferença, assim, cultural, de você se acostumar com essa flexibilidade curricular que eles têm, que pra gente é mais estruturado, né? E em relação à adaptação cultural, quais foram as suas maiores dificuldades? O que foi realmente difícil nesse processo, né, de se mudar para outro país? Gente, cultural é o que eu mais tenho, o que mais me irrita. E a maior dificuldade que eu tenho é que nos Estados Unidos não se usa o sistema métrico, né? Nos Estados Unidos não é centímetros, não é metros, são feet, né? Miles, milhas, né? Então, a gente não percebe o quanto isso impacta a vida da pessoa falar, é tantos miles, é tantas milhas daqui. Eu não faço a mínima ideia quantas milhas são e quanto isso corresponde em metro, em quilômetro. Então, assim, quando eu cheguei, eu não sabia se era perto ou se era longe, se dava pra ir a pé, se não dava pra ir a pé. Não é quilos, né? É tudo em pounds. Então, assim, essa parte, pra mim, foi muito complicada, né? E as nossas disciplinas da área da saúde, a gente mexe com muito disso, né? De quilo, de metro, de testes, de mensurações. Então, isso pra mim foi muito complicado. E, óbvio, o clima também, né? Que pra gente, né? É verão 12 meses no ano. E agora eu tô num lugar que praticamente 8 meses do ano, 7, 8 meses é inverno, né? É frio.
Tem as coisas boas também do inverno, é bonito, é legal. Tem coisas legais também e interessantes de você viver no inverno. Mas essa mudança, assim, de você ter que se programar para viver nas estações, né? Então, tem coisas que não dá para você fazer no inverno. Então, você tem que se programar para isso. Tem coisas que você tem que se programar para fazer no verão. Tem coisas que, assim, você tem que ir se ajustando conforme a estação do ano, né? Então, eu acho que essas foram as principais. Mas a que mais me irrita é o sistema métrico, com certeza. E em relação à validação, você já é fisioterapeuta nos Estados Unidos, um médico, um enfermeiro, né, um dentista. Como é que eles fazem para validar, para que eles se tornem, né, um profissional atuante lá? Tem alguns critérios mínimos? Tem prova? Existe alguma prova, igual a que tem, né, da OAB, por exemplo, para exercer a profissão? Então, é assim, o diploma que você adquiriu em universidade no exterior não vale para lá. Então, você não é um profissional licenciado lá, né? Você vai ter que passar por um processo de validação, caso você queira atuar como atender pacientes, né? Então, por exemplo, eu dou disciplinas de fisioterapia, mas não com pacientes, né? Eu tenho meu título de fisioterapeuta lá, eu sou fisioterapeuta, mas não uma fisioterapeuta licenciada, né? Então, eu posso falar mais da fisioterapia, porque aí cada profissão, né, vai ter os seus critérios específicos, mas que seguem mais ou menos a mesma coisa. Primeiro passo. O primeiro passo, eles querem saber todas as disciplinas que você já cursou na sua graduação. E se você fez pós-graduação também, né? Então, no meu caso, eu tive que reunir todos os planos de ensino de todas as disciplinas que eu cursei na graduação, na especialização, no mestrado e no doutorado e no pós-doutorado. Então, eu peguei todos esses planos de ensino. Eu tive que fazer uma tradução juramentada, porque está tudo em português, né? Você tem que fazer a tradução juramentada para o inglês. E aí, você manda para um comitê de certificação de fisioterapia, né? Tem uma instituição federal de fisioterapia lá, que tem fisioterapeutas que só fazem isso. Eles comparam as disciplinas que você cursou, carga horária e número de créditos, né? Quantas horas você cursou daquela disciplina com o currículo americano. Então, eles vão checar uma a uma. E aí, existe todos os critérios dele e eles vão apontar todas as discrepâncias, né? Então, o meu foram apontados 4 discrepâncias, se eu não me engano. 5 discrepâncias, se eu não me engano. E aí, você tem que cumprir, então, essas disciplinas que estão discrepantes, né? Então, eu tive 5 disciplinas. Uma foi de dermatologia, porque lá, quem faz debridação de feridas, essas coisas, é o fisioterapeuta. E aqui no Brasil, não é, né? A gente não tem isso, porque geralmente é o pessoal da enfermagem que faz esse cuidado, né? Então, obviamente, eu fiz uma disciplina de cuidados dermatológicos de debridação, essas coisas. Tive que cursar essa disciplina. Tive que cursar uma disciplina que chama competências culturais. Então, para você aprender do plano médico lá, como que funciona, cobrança de seguro. Então, você tem que entender isso. Obviamente, claro, não tive na minha formação. Eu precisava de uma dessas disciplinas de educação geral, que eles chamam, né, de General Education, que é uma prova de inglês, e de emergência, né? Primeiros socorros de emergência, que eu não tive a disciplina, também tive que fazer lá. Então, aí você completa tudo isso, manda tudo de volta para o Instituto Federal de Fisioterapia. E aí, você, cumprindo esses requisitos, você fica elegível para prestar o Exame Nacional de Fisioterapia. Né? E aí, o Exame Nacional de Fisioterapia é baseado, obviamente, nas diretrizes curriculares de lá. Você presta a prova, e aí, se você passar na prova, é como se fosse a prova do AB, né? São todas as áreas da fisioterapia. São uma prova com 200 questões de múltipla escolha. Tem vídeos de caso clínico, então são questões nesse sentido assim. São 200 de múltipla escolha. Se você passar, aí você está licenciado a atuar como fisioterapeuta, né? Então, é um processo extenso. Pra gente falar, né? É extenso, mas é possível e tem muita gente que já fez, né? De várias, não só brasileiro, várias nacionalidades que fazem esse processo. Então, é possível sim, e para as outras áreas da saúde vai ser bem semelhante também. E você poderia descrever alguma experiência desafiadora ou gratificante que você teve na fisioterapia nos Estados Unidos?
Então, como o meu departamento lá, ele não tem o curso de fisioterapia, né? Mas eu tenho muito contato com os fisioterapeutas lá, porque nós temos fisioterapeutas que são docentes lá do meu departamento, né? Então, eu pude visitar a clínica, né? De fisioterapia que a gente tem lá. Fiquei muito amiga de um dos fisioterapeutas que tem a maior clínica lá na minha cidade. E ele faz várias recepções para aluno lá, ele faz provas práticas lá na clínica dele. Então, eu acho que foi bem legal acompanhar a vivência um pouquinho dele. Ele é o diretor da clínica, né? Então, ele também conseguiu ver assim, um pouco da parte administrativa, da parte de fisioterapia. E foi bem interessante ver que, assim, muitas das coisas também que fazem lá, né, da parte de fisioterapia, também já é muito do que a gente faz, né? Então, é interessante ver essas similaridades também e ver que não é um mundo tão diferente assim, né? O que é muito diferente é que lá nos Estados Unidos, além da profissão de fisioterapeuta, eles têm o assistente de fisioterapeuta e o Physiotherapy Aid, que eles chamam, que é um abaixo ainda, como se fosse um técnico em fisioterapia. Então, tem muitos brasileiros e outras nacionalidades que, às vezes, não querem validar, não conseguem a compatibilidade de currículo para fisioterapeuta, mas consegue de fisioterapeuta assistente. E aí, ele vira fisioterapeuta assistente, né? Então, assim como aqui no Brasil, a gente tem o enfermeiro, tem o técnico em enfermagem, né? E tem mais um. Tem o técnico... Auxiliar de enfermagem. Seria semelhante, né? Para fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta lá, na verdade, dificilmente ele trata. Às vezes ele pode tratar, né, obviamente, mas geralmente ele é o responsável por avaliar e reavaliar os pacientes, montar a conduta. O fisioterapeuta assistente, ele vai executar a conduta exatamente como o fisioterapeuta passou. E o auxiliar, ele vai fazer toda a limpeza da clínica, né, auxiliar em transferência de paciente, preparar o ambiente entre um paciente e outro. Então, eu acho que essa foi a experiência mais legal, assim, de você ver que é bem diferente a realidade que eles têm, né, do que a gente tem aqui no Brasil, né, a gente não tem. O fisioterapeuta vai fazer tudo, né, avaliar, tratar, tudo. Tem muitas clínicas também que às vezes não tem muitos fisioterapeutas assistentes, que aí é o físio que faz tudo mesmo. Mas é interessante também ver esse outro lado, que acontece bastante lá também. Você sente que tem bastante procura para a profissão de fisioterapia fora? É maior do que no Brasil? De procura de alunos querendo fazer, você fala? Isso. Olha, do nosso curso, 60% dos nossos alunos têm intuito de ir para o curso de fisioterapia. 60% deles. Depois tem medicina, enfermagem no meio, né? Mas é bem grande. Assim como no Brasil, a gente também tem, né, bastante procura pelo curso de fisioterapia. Lá também vejo sim bastante. E como é que você avalia a aceitação e a integração dos profissionais de saúde, né, que são estrangeiros, no mercado de trabalho dos Estados Unidos? Com profissionais internacionais, assim? Isso. Eles são, assim, o americano, ele tá muito acostumado em lidar com estrangeiros, né? É um país muito multicultural, né? Se você olhar em qualquer cidade dos Estados Unidos, tem muito estrangeiro em todas as áreas. Então, eles estão muito acostumados a lidar, né? Principalmente com latino-americanos. Tem uma comunidade da América Latina muito grande nos Estados Unidos, né? Então, a aceitação é muito boa. Eles são super receptivos. Mesmo quando você tem dificuldade com língua, essas coisas. Assim, a gente nunca passou, pelo menos eu e meu marido, a gente tá lá, vai fazer 3 anos... A gente nunca foi destratado, nunca sentimos nenhum tipo de preconceito por ser daqui, nem no meu trabalho, alguém assim, me enxergar inferior, nunca passei por nada desse tipo. Muito pelo contrário, fui extremamente bem recebida, tratada como igual, oportunidades iguais. Então, só tenho a agradecer, porque até o momento fui extremamente bem recebida. Tive muita sorte no meu departamento e na comunidade que a gente criou lá. E quais conselhos que você daria para outros profissionais da saúde, né, que são aqui do Brasil, que estão pensando em se mudar para os Estados Unidos para trabalhar na área? Número 1, inglês. Muda a chave, coloca seu celular em inglês, seu computador em inglês. Tem muita coisa de graça. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem, em vez de estar escutando música no Instagram, muda tudo. Só segue conta em inglês, vira a chave. Isso já vai te ajudar bastante. Se você tiver um inglês básico, você já faz muita coisa lá. 2, não fique esperando seu inglês estar perfeito para ir. Nunca vai estar. Eu tô lá há 3 anos, meu inglês é médio para avançado, não é perfeito, não vai ser, e tá tudo bem. Eles vão
te aceitar normal. Eles estão acostumados com isso. Eu esqueço palavra toda hora, Google Tradutor tá aí pra isso. Meus alunos já aprenderam várias palavras em português porque eu não conseguia lembrar a palavra em inglês. E aí a gente juntos procurou a palavra, ou o que eu tava querendo dizer. Então, assim, não fique esperando, porque nosso inglês nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser igual ao do nativo, né? Então, para de ficar buscando a perfeição, esperando o seu inglês ficar bom, porque isso não vai acontecer da noite pro dia e vai acontecer estando lá. Você estando imerso lá, o inglês vai acontecer naturalmente, né? Eu acho que isso é uma dica importante. Segundo, busque as especificidades da onde você quer ir. Como eu falei, nos Estados Unidos são 50 estados muito diferentes, né, um do outro, em relação a clima, em relação à cultura, em relação ao que você tem pra fazer, do que você gosta, se você gosta de mais frio, se você gosta de menos frio, dependendo do que você tem mais interesse, né, dependendo da instituição que você quer ir. E pesquisa tudo daquela instituição, né, saiba quem são os professores, saiba quais são as possibilidades, navega no site, fuça no site, porque a informação está disponível, né, a oportunidade tem, só que tem que ter paciência pra fuçar. E eu acho que a terceira coisa é entre em contato. Às vezes as pessoas ficam com receio, né? Principalmente o aluno fica com receio, mas eu vou mandar mensagem para aquele professor, que às vezes eu leio o artigo, ele é uma referência naquela área, eu vou mandar aluno? Vai mandar. Eles são 80% de todos os profissionais que eu já conheci nesse mundão, e acho que a professora Francis pode falar também, são extremamente receptivos. Eles querem parcerias, eles querem ajudar, eles querem receber. Óbvio que vai ter uns que não vão ser tão receptivos, ou que às vezes nem vão te responder, mas isso não deve impedir que você não busque esse network, né? Que você não faça. Então, pode ser que essa pessoa não tenha uma oportunidade hoje pra você. Mas amanhã, quem que vai estar na cabeça dele quando surgir a oportunidade? Nossa, uma pessoa me mandou aquela fulana ali, me mandou aquele e-mail, já vou entrar em contato. E é assim que as coisas acontecem, né? Participe o máximo possível de parcerias e oportunidades de pesquisa que você tiver na graduação, né? Tudo que aparecer na frente. Eu tive muita sorte, porque eu tive uma mentora que hoje está aqui, a professora Francis Pacanhelli, que mudou o rumo da minha vida profissional e hoje pessoal também, né? Pelas oportunidades que ela me abriu nesse tempo, né? Então, tudo que eu construí hoje, com certeza, tá nas costas dela pelas oportunidades que foram abertas para mim. Então, pega, fale sim, grude nessas pessoas iluminadas, nesses docentes, né, nesses mentores que abrem essas oportunidades. Cola neles, porque isso abre portas também. E eles já têm a rede de colaboradores, né? Então, isso também ajuda bastante. E eu acho que é isso, acho que é não ter receio. E não ter receio de escutar, não. Às vezes os alunos falam, nossa, eu mandei para uma pessoa e aí não respondeu, aí desistiu. Mas, gente, foi o que eu comentei no começo aqui, eu mandei para 50. É assim, vai dar certo um. Então, lembra que o não você já tem. O não é de graça, né? Então, tem que ir atrás do sim. Eu acho que é isso. Em relação às oportunidades de financiamentos para um aluno brasileiro, prestar uma prova, não sei, executar uma iniciação científica, uma pesquisa fora do país, como é que isso se tornaria possível? Eu acho que isso é muito importante porque existem duas vias, né? Que se você é um aluno de graduação que quer ir para fora e está buscando financiamento, você pode buscar vias nacionais. Então, nós temos instituições de fomento, né, aqui no Brasil, que financiam para você ter essa experiência no exterior, inclusive na graduação ou na pós-graduação também, né? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E aí, o que você precisa? Você precisa de um docente que tenha título de doutor. Você, juntamente com esse docente, né, vai criar um projeto de pesquisa, tá? E você vai aplicar para uma bolsa de iniciação científica. Então, você aplica para a bolsa de iniciação científica aqui no país, aqui no Brasil mesmo, tá? Se você for contemplado, se você e o docente forem contemplados com essa bolsa, você, dentro dessa bolsa, você pode pedir o que a gente chama de BEP, que é a Bolsa de Pesquisa no Exterior, né? E, então, atrelado com esse financiamento, a parte você recebe uma bolsa para estar desenvolvendo esse projeto de iniciação científica aqui no país. E aí, a FAPESP vai te dar um dinheiro extra, né? Se você quiser ir para fora, né? Então, você faz... Depois que você obtiver a bolsa de iniciação científica, então, você tem que ser contemplado primeiro. Você aplica para a BEP, já atrelado a esse financiamento que você tem. E eles pagam a passagem, e você recebe uma bolsa mensal para ir lá fazer parte da sua pesquisa no exterior, né? Então, aí você tem que ter uma conexão, você juntamente com o seu docente, né, orientador, você vai buscar
um docente no exterior, para você fazer parte desse projeto de pesquisa também no exterior, né? Nós temos também alguns editais, às vezes, do CNPq que abrem. Então, do CNPq da FAPESP, eu acho importante mencionar que é fluxo contínuo. Então, você pode mandar a qualquer tempo, qualquer mês, qualquer hora, você pega e manda, tá? Não tem dia, hora. Se você estiver no primeiro ano, no primeiro dia de graduação, você já pode fazer isso, tá? Do CNPq, às vezes, são editais mais específicos, né? Mas você tem que ficar dando uma olhadinha ali no site do CNPq. E aí, a outra via seria você ir para as bolsas já das próprias universidades no exterior, né? Na universidade no exterior, o mais comum vai ser se você quiser fazer a graduação completa fora, né? A maioria das bolsas são para a graduação completa. Existem bolsas também de estágio de pesquisa, né? Mas aí você tem que entrar em contato diretamente com os pesquisadores da sua área, que você tem interesse, porque o que é muito comum nos Estados Unidos, principalmente os grandes centros de pesquisa, os professores têm muitos financiamentos gigantescos, né? E aí eles têm dinheiro para te levar, né? Se eles acharem que vale a pena, eles conseguem te contratar, como, por exemplo, como um research assistant, né? Você vira assistente de pesquisa lá. E geralmente, né, eles conseguem pagar custos de visto, eles conseguem, e você, obviamente, vai receber para estar trabalhando lá, né? Se você, então, pretende, por exemplo, fazer mestrado lá, ou doutorado, aí tem muita bolsa de mestrado, de doutorado no exterior, que você consegue direto por lá, sem nenhum financiamento envolvido aqui no Brasil, né? Você aplica direto, só que aí cada instituição tem as suas particularidades, né? Então, a primeira coisa que você tem que exigir: onde eu quero ir? Que estado, que universidade que tem as linhas de pesquisa que eu gosto? Onde são os pesquisadores que estudam o que eu quero estudar, né? Ou que são grandes nomes da área que eu quero estar. E aí, entrar em contato. Porque se ele não tiver, ele vai conhecer alguém que tem. E aqui, infelizmente, né? Agora o X não está funcionando no Brasil. Mas os pesquisadores no mundo, eles usam o X. E eles postam muita, muita coisa de postagem de vagas mesmo, e de bolsa, e de vagas de doutorado. Então, assim, comecem a seguir, gente, pessoas-chave, né? Comecem a seguir, use o seu tempo em mídia social para alguma coisa produtiva, né? É legal ficar em coisa improdutiva, eu também fico, mas, assim, siga pessoas-chave, siga pesquisadores, eles postam muito em mídias sociais, principalmente no X, né? Então, infelizmente, agora aqui no Brasil, vamos ver o que vai dar. Mas, assim, sigam essas pessoas-chave porque vai aparecer alguma coisa também. Então, eu acho que isso fica a dica também. Muito bom. Ótimas dicas. Então, agora é ativar a chave, né? Buscar uma oportunidade. E eu acho que é questão de tempo para que ela aconteça. Exatamente. E, obviamente, precisando, tiver alguma dúvida, né? Professora Francis e Carol têm o meu contato. Fiquem muito à vontade. O que eu puder ajudar, o que quiser conversar, a gente marca um dia, não tem problema nenhum. Fico à disposição, meu contato está à disposição se alguém tiver alguma dúvida também. Acho que a gente pode fazer uma simulação, né, de entrar no site de uma universidade, onde estão essas oportunidades. Então, acho que isso vai auxiliar o aluno para entender qual é o caminho que tem que ser feito efetivamente para chegar ali na oportunidade de bolsa. Então, acho que a gente pode pensar numa atividade da Liga também para mostrar esses caminhos de forma efetiva, na prática. Nesse primeiro podcast, nós podemos aprender muito, né, com essa experiência da professora Ana Paula. Acho que foi muito gratificante. Agradecemos, né, todo o seu cuidado, né, por estar aqui conosco. Ela está recém-operada dos olhos, está aqui. Então, nós ficamos muito felizes com a sua participação. Então, acho que veio para tirar dúvidas, para sanar várias questões, né, que os alunos têm. E foi um momento de muito aprendizado, né, para nós. E foi um prazer ter você hoje aqui. Muito obrigada. Obrigada eu. É um prazer estar com você. Eu fui aluna da professora Ana Paula. Ela me deu bioestatística. Online. Pandemia. Então, é muito bom ter esse contato, assim... Na graduação, ter contato com pessoas que realmente inspiram. Que é a professora Ana Paula e a professora França também, que está aqui. Tem um contato maior com a gente aqui na Liga. Então, é isso. Muito obrigada. Acho que é isso. Muito bom. Liga Cast é o podcast da Liga Acadêmica Multiprofissional de Saúde, baseada em evidências da UNOeste, uma iniciativa de alunos e docentes para fortalecer a formação em saúde. Liga Cast.
Rádio Unoeste.